Você vai ver na edição de hoje as celebridades instantâneas da idade da mídia, o desafio de equilibrar salário mínimo e cesta básica, a atração fatal dos preços quebrados, que nem sempre tem um final feliz para o consumidor, uma análise sobre a prática do esporte urbano. Tudo isso você vê agora no telejornal Uninorte. Bom dia! O artista pop Andy Warhol disse na década de 60, um dia todos terão direito a 15 minutos de fama. As redes sociais reduziram esse tempo e hoje pessoas anônimas se tornam celebridades instantâneas na internet. Excêntricos, engraçados, vídeos que revelam talentos e atitudes incomuns. Em instantes se transformam em nova sensação da internet através do YouTube. Para desvendar por que muitas vezes atitudes que não chamariam muita atenção explodem no mundo virtual, é preciso um estudo sobre a sociedade globalizada. Desde que o mundo é mundo, o homem sempre tem essa curiosidade de saber o que o outro está fazendo. Já existiu até uma experiência no Chile em que arquitetos eles construíram uma casa de vidro e colocaram uma atriz dentro da casa e ela fazia tudo, tomava banho, trocava de roupa, estudava, lia, assistia televisão. E essa casa ela era construída perto de uma ponte, todo dia era lotado, porque as pessoas tinham curiosidade em saber o que estava acontecendo. Isso acabou migrando também para a internet, claro que hoje a internet, vamos dizer, é o que tem de mais visibilidade. Então as mídias sociais, elas acabam incorporando isso, né? O blog, que vamos dizer foi a primeira mídia social, se que a gente pode considerar, ele vem de diário. Então, quem não tinha curiosidade de ler o diário da irmã, o diário do irmão? Então, a partir do momento que esse diário ele se transpôs para a internet e isso virou público, as pessoas passaram a compartilhar a intimidade do outro. Isso gerou a curiosidade. Então, as mídias sociais acabam que exacerbando essa característica humana. A instantaneidade com que algumas pessoas fazem sucesso é espantosa. Algumas desaparecem da mídia na mesma velocidade com que aparecem. Outras permanecem. Caso do astro pop do momento Justin Bieber, que iniciou sua carreira artística em 2008 de maneira acidental no YouTube, interpretando temas de cantores conhecidos. Fama, essa palavra cresce aos olhos de quem tem coragem de se expor na internet na tentativa de se tornar uma estrela, mesmo que seja por alguns segundos e a qualquer custo. Situações que beneficiam ou prejudicam a imagem de pessoas ou instituições famosas ou anônimas. O fato é que na internet tudo é passível de julgamento. Vale lembrar que, mesmo passageira, a fama na internet pode ser armazenada numa espécie de arquivo universal. Como anda a prática do esporte urbano na capital do Mormaço? O jornalista esportivo André Viana faz uma análise sobre o tema. Acompanhe. Além de poucos espaços para a prática esportiva, a conservação dos centros sociais ainda é um desafio. A periferia é onde que precisa ter mais esse espaço, mas em compensação a periferia não é visitada, né? Não é vista pelos turistas e constantemente esquecida. E lá que tem jovens carentes que precisam, né, ocupar seu tempo, que precisam sentir cidadãos. Então eu vejo muito isso errado, mas não só com Manaus, eu vejo isso também como uma carência do resto do país. Infelizmente é assim no Brasil. É bom ter opções de lazer, porque crianças não gostam de ficar vendo sempre no mesmo lugar, nem enjoa, entendeu? Nem eu gosto também. Então a gente vai sempre procurar, a gente procura alternar os espaços, mas a gente realmente não vai para a Zona Leste, porque é longe e lá eles precisam de um espaço de lazer, justamente que se é longe para mim, é longe para eles também, entendeu? E eu acho que seria interessante que fosse cuidado, como é na Lagoa, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, como existe também um lugar litoral. Eu sinto muita falta disso, da Ponta Negra aqui em Manaus. Porque o único lugar que tem de lazer aqui em Manaus, na Orla, é na Ponta Negra e está em reforma. Mas a realidade começa a mudar. Foi inaugurada esta semana a quadra de basquete de rua no viaduto Miguel Arraes, na Avenida Mário Ipiranga. O espaço de baixo do viaduto para o streetball, né, que é o basquete de rua, é bem válido, porque isso é usado em São Paulo já, né? Que tem muitos viadutos e não tem quase espaço para fazer área de lazer. E qualquer espaço, mínimo que seja, que você use para prática esportiva, para que leve a criança para lá e que dê uma educação esportiva a ela, né, disciplina e tudo, é válido sim. Eu estou curioso para ver esse espaço. Nem o calor, a aglomeração de pessoas e muito barulho desestimulam o consumidor para aquela promoçãozinha de R$ 1,99.
mas na hora de pagar, poucas vezes o troco é recebido. A estratégia dos preços quebrados é uma atração fatal para o consumidor, que é muito lucrativa para o comércio. Veja a reportagem. Quem vem ao centro sabe que pode encontrar variedades de produtos, de lojas e promoções. E o mais procurado, as liquidações que vão a partir de R$ 1,99. Eu disse a partir de R$ 1,99. Esta mulher não perdeu tempo para escolher peças da liquidação e diz que estão bem em conta. Está um preço legal, bom de se levar, o produto é bom. Está em conta. A lojista afirma que as vantagens são para os consumidores e não para a loja. Quais são as vantagens para vocês aqui, lojistas? Olha, as vantagens que os compradores têm, os clientes, são diversas, porque depende muito da concorrência. A concorrência influi muito. Então, se a gente vê que uma loja está baixando o preço, o que o dono da concorrência faz? É abaixar também. Então, o cliente vendo essa rivalidade que tem, ele é o único que vai ganhar nisso. É o único que vai ter lucros e vantagens. É aqui no centro da cidade o local preferido para os consumidores fazerem suas compras, principalmente quando o assunto é liquidação. Você está aqui no centro hoje, tem essas promoções, o que você está achando? Maravilhoso, né? A gente sempre está à procura de umas promoções e é isso que a dona de casa procura, né? Enfim. Sempre nessas promoções tem a questão do preço fracionado. Você exige o troco? Nem tanto não, mas não deixa de ser um direito do consumidor, né? Lógico, certeza. O estudante Rafael conta que se o produto e o atendimento forem bons, ele deixa até de exigir o troco escondido no valor fracionado e que muitas vezes não é devolvido. Eu venho pelo preço, entendeu? E pela imagem do produto, né? Se o produto for um produto que me agrada, eu levo o produto, dependendo do preço, se for o preço alto ou preço baixo, eu levo pelo que o produto me atrai, qualidade, né, em primeiro lugar. Dependendo do atendimento da pessoa que me atendeu bem, eu sempre deixo que fique um pouco. Vai do atendimento da loja. Eu nunca questiono R$1 ou R$2, entendeu? Pelo atendimento é que vale mais. Já este homem diz que o troco é um direito do consumidor e que deve ser exigido. Não, nós temos que exigir o troco porque é direito nosso. Então a gente tem que exigir o nosso direito. O troco sempre. R$ 4,99 o troco tem que ser da gente. Se o cliente deixa de cobrar qualquer centavo que é referente a ele na compra, é lucro para o empresário sim. Ele tem que cobrar todo e qualquer direito que ele tem de troco sobre o produto que ele comprou. Isso é direito do cliente, está na legislação, ele só tem que colocar isso em prática. É liquidação, é promoção, então está mais barato, né? As pessoas às vezes nem se preocupam em saber ou pesquisar se realmente aquilo é mais barato, se está mais barato em outro lugar, mesmo que não esteja em promoção. Então essas duas palavras inconscientemente despertam nas pessoas o desejo de consumo, né? Vou aproveitar. Principalmente o brasileiro, ele percebe poucos centavos, né? Então culturalmente nós não temos muito interesse em centavos, né? E essa diferença de 1 centavo na margem de lucro do empresário não faz falta nenhuma para ele. Então ele baixa o preço, então ao invés de eu falar R$10, eu falo R$9,99. Não faz diferença nenhuma na margem de lucro do empresário, mas faz muita diferença na percepção de valor das pessoas. Brincadeira, aprendizagem, práticas esportivas e consciência cidadã através do cinema. São atividades que integram o projeto Universidade e Comunidade desenvolvidas pelo Uninorte. Os professores explicam como as atividades acontecem. Pensei nesse projeto, né, há uns 2 anos atrás, e inclusive intitulei por esse nome, né, Universidade na Comunidade, né, por eu acreditar que nós estamos aqui na comunidade do Prosamin. E eu já trabalho há 8 anos no curso de Pedagogia. Inclusive elas têm uma disciplina comigo, né, no 4º período, que é a Teoria e Prática da Educação Física e do Lúdico, né, que dá essa orientação para trabalhar com recreação e jogos, né. Então eu pensei em fazer essa atividade, já que elas, né, teriam que treinar esse momento como se fosse um laboratório, então de a gente trabalhar com as crianças daqui da comunidade. Isso a princípio, né, depois o projeto se expandiu de tal forma que nós conseguimos alunos, né, do curso de Educação Física, né, que são esses meninos que estão aqui, ó, e eles são todos alunos do 1º período, né, como você está vendo, são meninos ainda que estão começando, né. Em compensação, as meninas de pedagogia já têm um pouquinho mais de experiência, né? Que são já alunas já a partir do 4º período. E aí elas já têm essa experiência de trabalhar com criança e tal. Os alunos de educação física aqui, eles fazem a parte de recreação. Então fica um grupo aqui na quadra, né? Trabalhando com algumas atividades esportivas, né? Como futebol,
Às vezes eles trabalham com mini basquete. Na verdade é iniciação desportiva, não chega a ser um desporto, né, de rendimento. E lá no outro lado tem a quadra de areia também, eles levam os meninos para lá, fazem também algumas atividades recreativas, né, na areia com bolas e sem material. Os menores, geralmente as crianças que não estão indo para a brinquedoteca porque está desativada, com as meninas da pedagogia, ficam aqui nessas áreas que tá uma hora dessa dando sombra, né, e eles fazem atividades de recreação mesmo. O interesse tem sido grande, né, em todos os projetos, inclusive, né, nas salas de aula, nas escolas como voluntariado, assim como nos projetos a universidade na comunidade, principalmente o destaque próximo à Universidade Uninorte. Manaus tem a 5ª cesta básica mais cara do país. Por isso, comprar itens básicos para alimentação com R$ 545 exige que cada pessoa seja um bom pesquisador. Mas é possível resolver essa relação de conflito? A repórter Emily Guimarães foi buscar respostas. Carne, feijão, arroz, farinha. Itens essenciais que compõem a cesta básica do Manauara, uma das mais caras do país. Apesar da redução de 0,54%, que corresponde a R$ 1,37 em relação a fevereiro deste ano, os gastos de alimentação ainda são muito elevados, especialmente para quem recebe um salário mínimo. Dados do Diese mostram que o valor da cesta básica em Manaus é de R$ 251,38, a 5ª mais cara do Brasil, ficando atrás de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Vitória. A carne, o feijão e o leite são os itens que mais pesam no bolso do consumidor. O economista André Frazão explica se é possível viver com R$ 545. Manaus, diferente de outras cidades do país, tem um problema crucial quanto ao custo dos alimentos, que é o problema de logística. A maioria dos produtos perecíveis, para vir para a capital amazonense, necessitam de um transporte de curto prazo. Esse transporte não pode ser realizado, por exemplo, por balsas, tornando o produto um pouco mais caro ao transportar os produtos por avião. Isso faz com que a cesta básica em diversos produtos fique mais cara na cidade de Manaus. Muitos consumidores deixam de comprar alguns itens básicos por não terem condições. Então, o que fazer para não ficar sem se alimentar bem, já que cada um dos componentes da cesta possui valores nutricionais indispensáveis? Primeiro nós temos que pensar que para nós termos uma alimentação balanceada, nutritiva, nós temos que colocar na nossa alimentação todos os nutrientes, né? Alimentos que contenham todos os nutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, vitaminas e minerais. Vamos falar dos alimentos e de suas funções, né? A carne e o leite, ele nos oferece proteínas, né, que são muito importantes, né, na construção dos tecidos para a criança, crescimento, né, e também na restauração dos tecidos. E o Telejornal Uninorte fica por aqui. Até a próxima edição.